Capítulo 22. Sequência inicial. Depois de subir as escadas e retornar ao salão de recepção, Klein estava prestes a se despedir de Rosanne quando ouviu a garota de cabelos castanhos mencionar rapidamente: "O capitão disse que você pode vir na segunda-feira. Ele quer que você resolva seus assuntos domésticos primeiro." Tudo bem. Klein nunca esperou que a administração dos Nighthawks fosse tão humana e complacente. Isso o fez se sentir um pouco grato. Ele planejava acordar cedo na manhã seguinte e aproveitar a oportunidade para passear para visitar a Universidade de Tingen. Ele planejava informar a equipe encarregada da entrevista que não participaria das entrevistas de acompanhamento. Afinal, ele originalmente obteve a oportunidade de fazer a entrevista por causa da carta de recomendação de seu professor. Independentemente disso, era uma cortesia básica ter um encerramento formal. Mesmo que não fosse para si mesmo, ele tinha que respeitar os esforços de seu mentor. E num mundo sem telefones, onde os telegramas eram cobrados pelo personagem, e o fato de ser tarde demais para enviar uma carta, ele sentiu que pegar o transporte público para a universidade era a solução mais econômica e adequada. Tendo recebido a aprovação especial do capitão, Klein não precisou se cansar. Ele poderia acordar tarde e ainda chegar lá a tempo. Klein estava prestes a tirar o chapéu para se despedir de Rosanne quando de repente pensou em algo. Ele olhou em volta e suprimiu sua voz. "Rosanne, você sabe qual é o ponto de partida da sequência completa da igreja?" Ele havia se esquecido de perguntar ao velho Neil. Os olhos de Rosanne se arregalaram quando ela olhou para Klein com espanto. "Você deseja se tornar um Beyonder?" Eu era tão óbvio. A linguagem corporal de Klein o traiu quando ele respondeu embaraçado. "Tendo aprendido que existem poderes extraordinários e misteriosos no mundo, é inevitável que eu tenha alguns anseios por isso." "Oh meu Deus, você sabe o quão perigoso é. O capitão não te contou? Os inimigos dos Beyonders não são apenas cultistas ou feiticeiros das trevas, mas eles mesmos. As pessoas perdem o controle quase todos os anos. Alguns acabam até se sacrificando. Você não vai considerar como sua família vai se sentir?" Os gestos de mão de Rosanne amplificaram seu tom enquanto sua reação parecia excessivamente agitada. "Klein, acho que a melhor escolha é ser um funcionário civil. Quase não há perigo e nosso salário aumenta a cada ano. Depois de alguns anos de trabalho, você terá economizado muito dinheiro, permitindo que você alugue um bangalô no Northborough ou nos subúrbios. Você pode então se casar com uma senhora rica e charmosa e ter uma família maravilhosa, tendo anjinhos adoráveis e travessos." "Rosanne, pare." Resistir. Klein apressadamente a interrompeu, exasperado, quando percebeu que ela estava mudando de assunto. "Eu só quero, bem, entender o básico por enquanto." "Tudo bem." Rosanne ficou em silêncio por alguns segundos enquanto baixava o olhar, sentindo-se um pouco arrependida. "Devido ao que aconteceu com meu pai, sempre que enfrento problemas semelhantes, costumo ficar, bem, sabe, um pouco agitado. No entanto, para ser honesto, tenho muito respeito por qualquer homem ou mulher que deseje ser um Nighthawk." Eu entendo." Repetiu Klein. Rosanne piscou seus olhos castanhos claros e acrescentou: "Meu pai disse uma vez que nunca se deve pensar que eles podem resolver riscos ocultos ou combater o perigo simplesmente se tornando mais poderosos ou um sequenciador superior. Na verdade, é o oposto. Eles encontrarão assuntos mais aterrorizantes. Ao enfrentar o desconhecido ou uma existência aterrorizante, a morte e a insanidade são os dois únicos resultados." Ele acabou se sacrificando 2 semanas depois de dizer isso. "Klein, não me olhe com pena. Minha vida é ótima agora, realmente ótima. É justo sentir medo em relação a esses assuntos. Só quero saber o básico." Klein repetiu a resposta anterior, sem saber se devia rir ou chorar. "O capitão explicou com mais clareza do que você. E mesmo que eu não me torne um Beyonder, já encontrei algo extraordinário." "Tudo bem," disse Rosanne ruminativamente. Já ouvi a conversa do capitão e do velho Neil antes. Como criaturas extraordinárias estão declinando ou se extinguindo, poucos sequenciadores de alto nível existem nesta era. Já é muito impressionante se tornar um Beyonder. Combinando nossa cidade de Tingen e os subúrbios, existem centenas de milhares de pessoas ou talvez até mais. No entanto, existem apenas cerca de 30 ou mais Beyonders. Bem, é apenas um palpite meu. Não estou contando os cultistas e feiticeiros das trevas que se escondem no escuro." Sem esperar pela resposta de Klein, ela pareceu recuperar a vitalidade ao cerrar o punho e levá-lo ao peito. "E entre esses mais de 30 Beyonders, a maioria deles está na sequência 9. Parece que eu saí do assunto." "Tudo bem. Isso era algo que eu queria saber também." Klein desejou que Rosanne pudesse ser como sempre, revelando mais informações enquanto divagava. "De qualquer forma, já é muito,
Muito impressionante se tornar um Beyonder. Rosane se repetiu. A sequência inicial da sequência completa de nossa igreja é insônia. Sequência 9. Insônia. De fato. Clena assentiu enquanto observava Rosane, achando difícil se impedir de descrever em detalhes. Você deve ser capaz de adivinhar pelo nome. Um sleep é alguém que não precisa dormir à noite. 3 a 4 horas de descanso por dia seriam suficientes. Cara, eu estou com tanta inveja. Não. De jeito nenhum. O sono é um presente que nos foi concedido pela deusa. É a verdadeira felicidade. Onde eu estava? Ah, certo. As Sleepless pode ver através da escuridão, mesmo sem luzes. Quanto mais fundo na noite, mais poderosos eles se tornam. Quero dizer, mais poderosos nos aspectos de sua força física, sua intuição e suas capacidades mentais. No entanto, embora possam detectar perigos desconhecidos que espreitam no escuro, eles ainda contam com balas de caça demoníaca e os outros itens para lidar com monstros com os quais são incapazes de lidar por meios normais. Meu pai já foi um insone. Sem esperar que Clem continuasse, Rosane continuou. Depois disso, é Midnight Poet da sequência 8, e um nível acima é Pesadelo da sequência 7. Pesadelo? Clem imediatamente lembrou que Doom Smith havia guiado seus sonhos. Ele perguntou como confirmação. Capitão, você sabe sobre isso? A boca de Rosane quase se transformou em O capitão uma vez entrou no meu sonho. Clem olhou ao redor enquanto baixava a voz mais uma vez. Entendi. Rosane foi iluminada ao responder com um sussurro. Ela pegou uma xícara de café ao lado dele e tomou um gole antes de dizer melancolicamente: existem apenas 2 Beyonders da sequência 7 em nossa igreja da cidade de Tingen. É provável que o capitão seja um deles. Mesmo que ele vá para uma grande diocese como Baclund, ele ainda é uma figura impressionante. Alguns diáconos podem nem ser mais fortes do que ele. Então, o capitão é tão impressionante. Clem ecou com um sorriso. Francamente, a aparição de Doom Smith na noite passada deixou uma profunda impressão nele. Ele basicamente acreditava que Doom era um Beyonder extremamente poderoso. Claro. Rosane endireitou as costas com orgulho. Em instantes, a desmiolada dela disse com uma expressão irritada: quanto ao que está acima da sequência 7, não faço ideia. Entre todos os Nighthawks, talvez apenas o capitão saiba. Então, e quanto a outras sequências iniciais, os que não estão completos? Clem ficou satisfeito quando mudou de assunto. Deve-se dizer que a descrição de Rosane de Sleepless combinava com sua imaginação e expectativas dos Beyonders. No entanto, não era o tipo que ele desejava se tornar. A sequência 9 perfeita provavelmente poderia estudar e obter mais conhecimento do mistério. Ao fazer isso, ele poderia aproveitá-los para descobrir o motivo de sua transmigração e estabelecer as bases de sua futura transmigração de volta. Rosane pensou por um momento antes de dizer com um suspiro: não estou tão interessado neste aspecto. Só sei que temos mais do que outras igrejas. Afinal, a deusa é a mãe dos segredos. Bem, devem ser 2 ou 3. Alguns de nossos companheiros são frios e distantes, o que me faz temê-los. Eles também têm um cheiro estranho para eles. Alguns membros. Bem, quero dizer que você deveria falar com o velho Neil. Ele sabe muito, assim como vários rituais mágicos interessantes. Deixe-me pensar. Certa vez, ele mencionou seu título de sequência 9, que também é o nome da fórmula da poção. Ah, sim. Chama-se Mystery Prayer. Muitos rituais mágicos interessantes. Mystery Prayer parece muito próximo do que eu quero. Clem ficou um pouco encantado. Além disso, também sei o nome de uma sequência 7, daquelas que estão incompletas. Rosane disse com um tom de ostentação. Ela tinha acabado de pensar nisso enquanto se lembrava. O que é? Clem era normalmente curioso. Em um mundo onde sequenciadores altos eram escassos a ponto de possivelmente não existirem, a sequência 7 provavelmente era considerada uma força bastante potente na igreja. Rosane revelou um doce sorriso ao responder presunçosamente: espírito médium. MDM, dali? Perguntou Clem inconscientemente. Após sua surpresa inicial, ele percebeu que não era nada inesperado. Apenas um Beyonder sequência 7 poderia alcançar um desempenho tão impressionante como médium. Os olhos de Rosane se arregalaram mais uma vez quando ela disse incrédula: sei como você sabe disso também. Conheci MDM diariamente. Clem não escondeu o assunto. Tudo bem, disse Rosane com um tom de inveja. Se eu puder me tornar um médium espírita, igual a MDM, dali, então estarei disposto a ser um Beyonder. Não, vou considerar isso cuidadosamente por 10 minutos. Sim, MDM, dali preenche todas as minhas imaginações como um Beyonder, repetiu Clem de maneira ligeiramente exagerada. Tendo cumprido seus objetivos,
Ele conversou à toa com Roseanne por alguns minutos até perceber que não estava obtendo nenhuma informação nova. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência antes de sair. Enquanto descia as escadas, Klein parou de repente depois de dar alguns passos. Ele estendeu a mão para preencher as notas em seu bolso interno. Imediatamente depois disso, ele tirou 12 notas de uma libra de ouro e as apertou com força na palma da mão esquerda. Então, ele enfiou a mão no bolso e se recusou a soltá-los ou puxá-los novamente. Sem perceber, um sorriso apareceu em seu rosto. De acordo com os costumes do Império Feudalic, China, uma guloseima deveria ser dada depois de ganhar dinheiro. É hora de presentear Melissa esta noite. Capítulo 23. Braço lateral. Enquanto Klein caminhava por Zoutelândia enquanto respirava a brisa quente e úmida, ele de repente percebeu algo. Ele só tinha 3 centavos de troco. Se voltasse para ir um crostete de carruagem pública, custaria 4 pence. Se lhe entregasse uma nota de uma libra de ouro, seria como usar um touro de $100 para comprar uma garrafa de água mineral barata na terra. Não havia nada de errado com isso, mas era muito estranho fazer isso. Devo usar 3 pence para percorrer 3 quilômetros e caminhar o resto da jornada? Klein enfiou a mão no bolso enquanto diminuía o passo, considerando outras soluções. Isso não vai funcionar. Logo, ele rejeitou a ideia. Ele levaria um tempo para percorrer a jornada restante. Considerando que ele carregava 12 libras, uma enorme fortuna, não era seguro. Além disso, ele deliberadamente não trouxe o revólver com ele, com medo de que os Nigtalks o confiscassem. Se ele encontrasse o perigo que instigou a morte de Yuechi, não havia como ele lutar. Obter alguma mudança de um banco próximo? De jeito nenhum. Há uma taxa de processamento de 0,5%. Isso é extravagante demais. Klein balançou a cabeça em silêncio. Apenas o pensamento das taxas envolvidas doía em seu coração. Tendo descartado uma solução após a outra, os olhos de Klein brilharam de repente quando ele viu uma loja de roupas à sua frente. Isso mesmo. O curso de ação normal não seria comprar algo com preço adequado para obter algum troco. Um terno formal, camisa, colete, calça, botas de couro e uma bengala estavam dentro do orçamento. Eles tinham que ser comprados mais cedo ou mais tarde. É muito problemático na hora de ajustar as roupas. Além disso, Benson sabe mais sobre isso do que eu e é melhor na barganha. Só devo pensar nisso depois que ele voltar. Então devo comprar uma bengala. Isso mesmo. Como diz o ditado, uma bengala é a melhor escolha de defesa de um cavalheiro. É tão bom quanto um pé de cabra. Uma arma em uma mão e uma bengala na outra é o estilo de combate de uma pessoa civilizada. Depois de debater internamente, Klein se decidiu. Ele se virou e entrou na loja de roupas, Wilker Clothing Arts. O layout da loja de roupas lembrava as lojas de roupas da terra. A parede esquerda estava cheia de fileiras de trajes formais. As fileiras do meio eram enfeitadas com coisas como camisas, calças, coletes e gravatas borboleta. À direita, sapatos e botas de couro colocados dentro de armários de vidro. Senhor, posso ajudá-lo? Um vendedor vestido com uma camisa branca e colete vermelho se aproximou e perguntou educadamente. No reino de Luen, cavaleiros ricos e poderosos de alto nível gostavam de usar ternos pretos compostos por camisas brancas combinadas com coletes e calças pretas. Suas cores eram relativamente monótonas. Então eles exigiam que seus criados, vendedores e atendentes se vestissem de forma mais brilhante e colorida, a fim de se distinguirem de seus mestres. Em contraste, senhoras e amantes usavam vestidos de todos os tipos em moda glamourosa. Como tal, as servas usariam preto e branco. Klein pensou por um momento antes de responder a pergunta do vendedor. Uma bengala. Algo que é mais pesado e duro. O tipo que pode quebrar o crânio dos outros. O vendedor de colete vermelho avaliou Klein furtivamente antes de conduzi-lo para dentro da loja. Ele então apontou para uma fileira de bengalas no canto. Aquela bengala incrustada de ouro é feita de madeira Iron Art. É muito pesado e duro e custa 11 solis e 7 pence. Você quer tentar? 11 solis e 7 pence. Por que você não vai roubar um banco? Grande coisa com a incrustação de ouro. Klein ficou chocado com o preço. Com uma expressão imperturbável, ele assentiu gentilmente. Tudo bem. O vendedor pegou a bengala de madeira Iron Art e cuidadosamente a entregou a Klein, aparentemente com medo de que Klein deixasse cair e quebrasse a mercadoria. Klein pegou a bengala e achou-a pesada. Ele tentou movê-lo e descobriu que não conseguia movimentá-lo suavemente como queria. É muito pesado. Klein balançou a cabeça aliviado. Isso não é uma desculpa. O vendedor pegou a bengala de volta e apontou para outras 3 bengalas. Isto é feito de madeira de nogueira, criado pelo mais famoso artesão de cana de Tingen, o Sr. Ice. Custa 10 solis e 3 pence. É feito de madeira de ébano incrustado de prata. É duro como ferro,
custando 7 soli e 6 pence. Isso é feito do núcleo de uma árvore branca de boli e também incrustado com prata, custando 7 soli e 10 pence. Klein experimentou cada um deles e achou o peso adequado. Ele então bateu neles com os dedos para entender sua dureza. Finalmente, ele escolheu o mais barato. Eu vou pegar o feito de madeira de ébano. Klein apontou para a bengala com incrustação de prata que o vendedor segurava. Nenhum problema, senhor. Por favor, siga-me para prosseguir com o pagamento. No futuro, se esta bengala estiver arranhada ou manchada, você pode entregá-la gratuitamente para manuseio. O vendedor conduziu Klein ao balcão. Klein aproveitou a oportunidade para soltar as 4 notas de ouro de seu aperto e removeu 2 das notas menores. Bom dia, senhor. Serão 7 soli e 6 pence. O caixa atrás do balcão cumprimentou com um sorriso. Klein estava planejando manter sua imagem de cavalheiro, mas quando estendeu a mão com a nota de 1 libra de ouro, não pôde deixar de perguntar: posso obter um desconto? Senhor, o que temos é todo feito à mão, então nossos custos são muito altos. O vendedor ao lado dele respondeu: como nosso chefe não está aqui, não podemos baixar os preços. O caixa atrás do balcão acrescentou: senhor, desculpe por isso. Tudo bem. Klein entregou a nota e recebeu a bengala preta incrustada de prata. Enquanto esperava que o troco lhe fosse dado, deu alguns passos para trás e se distanciou deles. Ele girou o braço lateral como um teste. Wosh, wosh, wosh. O vento soou forte quando a cana cortou o ar. Klein assentiu com satisfação. Ele olhou para frente novamente, preparado para ver notas e moedas, mas ficou chocado ao ver o vendedor de colete vermelho se afastando. O caixa atrás do balcão havia se retraído em um canto, inclinado perto de uma espingarda de cano duplo pendurada na parede. O Luan Qingdong tinha uma política semi-regulamentada sobre armas de fogo. Para possuir uma arma de fogo, era necessário solicitar um certificado de uso geral de armas ou uma licença de caçador. Independentemente de qual tipo, ainda não se poderia estar de posse de armas de fogo militares restritas, como repetidores, armas de pressão de vapor ou metralhadoras de 6 canos. Um certificado de uso de arma para todos os fins poderia ser usado para comprar ou armazenar qualquer tipo de arma de fogo civil, mas obter o certificado era extremamente problemático. Mesmo os comerciantes de posição substancial podem não ser aprovados. A licença de caçador era relativamente fácil. Mesmo os agricultores nos subúrbios poderiam receber a aprovação. No entanto, a licença limitava-se a armas de caça com números restritos. Pessoas com bens consideráveis tendem a solicitar um para usá-lo para autodefesa em situações de emergência, como agora. Klein olhou para os 2 vendedores cautelosos enquanto os cantos de sua boca se contraíam. Ele riu secamente. Nada mal. Esta bengala é perfeita para balançar. Estou muito satisfeito. Percebendo que não tinha intenção de agredi-los, o caixa atrás do balcão relaxou. Ele entregou as notas e moedas que havia retirado com as 2 mãos. Klein deu uma olhada no que recebeu e viu 2 notas de 5 soli, 2 notas de 1 soli, uma moeda de 5 centavos e uma moeda de 1 centavo. Ele não pôde deixar de assentir interiormente. Após uma pausa de 2 segundos, ele ignorou a maneira como os vendedores olhavam e desdobrou as 4 notas em direção à luz para garantir que as marcas d'água anti-falsificação estivessem presentes. Klein guardou as notas e moedas quando terminou. Com a bengala na mão, ele tirou o chapéu e saiu da Wicker Clothing Arts. Ele gastou extravagantemente 6 pence pegando uma carruagem de curta distância sem trilhos antes de fazer a transferência uma vez antes de chegar em casa são e salvo. Depois de fechar a porta, contou 3 vezes as 11 libras e 12 soli antes de colocá-las na gaveta da escrivaninha. Ele então encontrou o revólver de bronze com cabo de madeira. Clink, clong. 5 balas de latão caíram sobre a mesa quando Klein inseriu as balas prateadas de caça ao demônio que tinham padrões complicados e o emblema sagrado das trevas no cilindro do revólver. Como antes, ele inseriu apenas 5 tiros e deixou um espaço vazio para evitar falhas de tiro. As balas restantes foram colocadas junto com as 5 balas comuns em uma pequena caixa de ferro. Pá! Ele encaixou o cilindro no lugar, dando-lhe uma sensação de segurança. Ele enfiou o revólver com entusiasmo no coldre em sua axila e o prendeu com segurança. Então, ele repetidamente praticou o desafio velar e sacar a arma. Ele descansava sempre que seus braços doíam, e isso continuou até o pôr do sol, quando ele ouviu os sons dos inquilinos caminhando pelo corredor do lado de fora.
Ufa! Clem soltou um suspiro fétido antes de guardar o revólver no coldre sob o braço. Só então ele tirou seu terno formal e colete. Ele vestiu seu habitual casaco amarelo acastanhado e balançou os braços para relaxá-los. Tocar, tocar, tocar. Ele ouviu o som de passos se aproximando antes do som de uma chave inserida. Melissa com seu cabelo mácio e preto entrou. Seu nariz se contorceu um pouco enquanto ela olhava para o fogão apagado. O brilho em seus olhos diminuiu ligeiramente. Clem, vou esquentar as sobras de ontem à noite. Benson provavelmente estará em casa amanhã. Melissa se virou para olhar para o irmão. Clem estava com as mãos no bolso enquanto se apoiava na beirada da mesa. Ele sorriu e disse: Não. Vamos comer fora. Comer fora? Melissa questionou surpresa. Como sua Silver Crown restaurante na Daffodil Street. Ouvi dizer que eles servem comida deliciosa, sugeriu Clem. Mas Melissa ainda estava confusa. Clem sorriu e disse: Para comemorar meu novo emprego. Você encontrou um emprego? A voz de Melissa aumentou sem saber. Mas a entrevista da Tingê University não é amanhã? Outro trabalho. Clem deu um leve sorriso antes de pegar as notas empilhadas na gaveta. Eles até me deram um adiantamento de 4 semanas de salário. Melissa olhou para as libras de ouro e sorriu enquanto arregalava os olhos. Deusa, você é eles que trabalho você conseguiu? Isso. A expressão de Clem congelou enquanto ele deliberava sobre suas palavras. Uma empresa de segurança cuja missão é buscar, coletar e proteger relíquias antigas. Eles precisavam de um consultor profissional. É um contrato de 5 anos, ganhando 3 libras por semana. Você estava irritada com isso ontem à noite? Perguntou Melissa depois de um momento de silêncio. Clem assentiu. Sim, embora ser acadêmico na Universidade de Tingen seja respeitável, prefiro este trabalho. Bem, também não é ruim. Melissa deu um sorriso encorajador. Ela perguntou meio desconfiada e meio curiosa: por que eles dariam a você um adiantamento de 4 semanas inteiras? É porque precisamos nos mover. Precisamos de um lugar com mais quartos e um banheiro que seja nosso, disse Clem enquanto sorria e dava de ombros. Ele sentiu que seu sorriso era impecável, faltando apenas a palavra surpreso. Melissa ficou momentaneamente atordoada antes de falar repentinamente em confusão. Clem, estamos vivendo muito bem agora. Minhas queixas ocasionais de não ter um banheiro pessoal são apenas um hábito. Você se lembra de Jenny? Ela morava ao lado de nós, mas desde que seu pai se machucou e perdeu o emprego, eles não tiveram escolha a não ser se mudar para Lower Street. A família de 5 pessoas acabou ficando em um quarto, com 3 deles dormindo em um beliche e 2 dormindo no chão. Eles até desejam alugar o espaço vazio restante para alguém. Comparados a eles, somos realmente muito sortudos. Não desperdice seu salário com esse assunto. Além disso, adoro a confeitaria da senhora Smirin. Irmã, porque sua reação é completamente diferente de como aconteceu na minha cabeça. A expressão de Clem ficou em branco quando ele ouviu sua irmã. Capítulo 24. Penny Pincher. O céu lá fora foi gradualmente tingido de dourado enquanto Clem olhava nos olhos de Melissa. Ele ficou momentaneamente sem palavras. Nenhuma das linhas que ele preparou poderia ser usada. Ele tossiu levemente 2 vezes enquanto rapidamente quebrava o cérebro. Melissa, isso não é um desperdício de salário. No futuro, meus colegas, assim como os colegas de Benson, podem nos visitar. Vamos hospedá-los em tal lugar. Quando Benson e eu nos casarmos e tivermos esposas, ainda vamos dormir em beliches. Nenhuma de vocês tem noiva ainda, certo? Podemos esperar um pouco e economizar mais enquanto isso, respondeu Melissa de maneira logicamente concisa. Não, Melissa. Isso é uma regra da sociedade. Clem ficou perplexo e só podia contar com princípios elevados. Já que estou ganhando 3 libras por semana, devo parecer que estou ganhando 3 libras por semana. Para ser honesto, tendo alugado um apartamento antes com outras pessoas, Zoumingrui não era estranho às suas atuais condições de vida como Clem. Ele estava muito acostumado com isso, mas era por causa de sua experiência passada que ele sabia o quão inconveniente aquele ambiente era para uma garota. Além disso, seu objetivo era se tornar um Beyonder e estudar misticismo para encontrar o caminho de casa. No futuro, ele deveria realizar alguns rituais mágicos em casa. Ter muitas pessoas no prédio de apartamentos tornava os incidentes propensos a acontecer. Clem viu que Melissa estava prestes a continuar discutindo e acrescentou apressadamente: não se preocupe. Não pretendo comprar um bangalô, mas provavelmente um terraço. Basicamente, tem que ter um banheiro que podemos chamar de nosso. Além disso, gosto do pão da senhora Smirin, biscoitos Tingen e bolos de limão também. Podemos primeiro considerar lugares perto da Iron Cross Street e da Daffodil Street. Melissa fez um beicinho com os lábios e ficou em silêncio por um momento antes de assentir lentamente. Além disso,
Também não estou com pressa de me mudar. Temos que esperar o retorno de Benson, disse Klein com uma risada. Não podemos deixá-lo chocado quando abre a porta e não encontra nada, certo? Imagine-o dizendo com espanto. Onde estão minhas coisas? Onde estão meus irmãos? Onde é minha casa? Esta é a minha casa. Eu cometi um erro. Deusa, me acorde se isso for um sonho. Porque minha casa foi embora depois de alguns dias de ausência. Sua imitação do tom de Benson fez Melissa sorrir involuntariamente enquanto seus olhos se franziam e revelavam suas covinhas rasas. Não. O Sr. Frank definitivamente estaria esperando na porta para que Benson entregasse as chaves do apartamento. Benson nem seria capaz de subir. A garota menosprezou o senhorio miserável. Na casa dos Moretti, todos eles gostariam de fazer do Sr. Frank o alvo de suas piadas para todos os assuntos triviais e importantes. Foi tudo graças a Benson que iniciou esta prática. Certo? De jeito nenhum ele trocaria fechaduras para os inquilinos depois de nós. Klein repetiu com um sorriso. Ele apontou para a porta e brincou. Senhorita Melissa, vamos ao Silver Crown Restaurante para uma comemoração? Melissa suspirou gentilmente e disse. Klein, você conhece Selena? Meu colega de classe e meu bom amigo. Selena. A imagem de uma garota com cabelos cor de vinho e olhos castanhos profundos surgiu na mente de Klein. Seus pais eram crentes da deusa da meia-noite. Eles a batizaram com o nome de Santa Selena como uma bênção. Ela ainda não tinha 16 anos e era meio ano mais nova que Melissa. Ela era uma senhora feliz, alegre e extrovertida. Sim. Klein assentiu em afirmação. Seu irmão mais velho, X, é advogado. Ele atualmente ganha perto de 3 libras por semana também. A noiva dele trabalha meio período como digitadora, descreveu Melissa. Eles estão noivos há mais de 4 anos. Para garantir uma vida decente e estável após o casamento, eles ainda economizam dinheiro até hoje. Eles ainda não se casaram e planejam esperar pelo menos mais um ano. De acordo com Selena, existem muitas pessoas como seu irmão. Eles normalmente se casam depois dos 28 anos. Você tem que fazer preparativos avançados e economizar. Não desperdice seu dinheiro. É apenas uma refeição em um restaurante. Existe uma necessidade de pregar para mim. Klein ficou sem saber se riu ou chorava. Após alguns segundos de reflexão, ele disse. Melissa, já estou ganhando 3 libras por semana e terei incrementos todos os anos. Não há necessidade de você se preocupar. Mas precisamos economizar algum dinheiro em caso de emergências inesperadas. Por exemplo, e se aquela empresa de segurança fechar repentinamente? Tem um colega cuja empresa do pai faliu. Ele teve que encontrar um trabalho temporário no cais e suas condições de vida tornaram-se terríveis instantaneamente. Ela não teve escolha a não ser largar a escola, aconselhou Melissa com uma expressão séria. Klein estendeu a mão para cobrir o rosto. Aquela empresa de segurança e o governo. Sim, tem algumas conexões com o governo. Não fechará facilmente. Mas mesmo o governo não é estável. Após cada eleição, se o partido no poder mudar, muitas pessoas terão seus cargos cassados. Isso vira uma bagunça. Melissa retrucou de maneira inflexível. Irmã, você com certeza sabe muito. Klein encontrou humor em sua exasperação enquanto balançava a cabeça. Tudo bem então. Então vou fazer uma sopa com as sobras de ontem. Compre um pouco de peixe frito, um pedaço de carne com pimenta preta, uma garrafinha de manteiga e um copo de cerveja de malte para mim. De qualquer forma, ainda deve haver alguma comemoração. Eles eram itens comumente vendidos por vendedores ambulantes Niron Cross Street. Um pedaço de peixe frito custava de 6 a 8 pence. Um pedaço não tão grande de carne apimentada custava 5 pence. Um copo de cerveja de malte custava 1 centavo. E uma garrafa de manteiga pesando cerca de 1/4 de libra custava 4 pence. Mas comprar 1 libra de manteiga custaria apenas 1 sol e 3 pence. O Klein original era responsável pela compra de ingredientes durante as férias, então ele não era estranho aos preços. Klein fez uma estimativa mental de que Melissa precisaria de cerca de 1 sol e 6 pence. Portanto, ele tirou 2 notas de 1 sol. Tudo bem. Melissa não se opôs à proposta de Klein. Ela largou a mochila com papel de carta e fez as anotações. Quando ele viu sua irmã tirando uma garrafinha para manteiga e potes para outra comida antes de caminhar rapidamente até a porta, Klein pensou por um momento e gritou para ela. Melissa, use o dinheiro restante para comprar algumas frutas. Havia muitos vendedores ambulantes Niron Cross Street que compravam frutas de baixa qualidade ou vencidas de outros lugares. Os moradores não ficaram indignados com isso porque os preços eram extremamente baratos. Eles podiam provar os sabores magníficos depois de remover as partes podres. Então era um prazer barato. Com isso dito, Klein deu alguns passos rápidos para frente e tirou as moedas de cobre restantes do bolso e enfiou na palma da mão de sua irmã. Ah!
Os olhos castanhos de Melissa olharam perplexos para o irmão. Klein deu 2 passos para trás e sorriu. Lembre-se de ir para a casa da senhora Smirin. Recompense-se com um pequeno bolo de limão. Ponto. A boca de Melissa se arregalou quando ela piscou. Finalmente, ela disse uma única palavra. Ok. Ela rapidamente se virou, abriu a porta e correu em direção à escada. Ponto. Um rio cortava a terra, com cedros e bordos nas margens. O ar tão fresco que era inebriante. Klein, que estava ali para encerrar sua entrevista, trazia consigo seu revólver. Ele segurou sua bengala e pagou 6 pence pela carruagem pública. Ele desceu por um caminho cimentado e se aproximou de um prédio de pedra de 3 andares sombreado por vegetação. Era o bloco administrativo da Universidade de Tingen. É realmente digno de ser uma das 2 principais universidades do Reino de Luen. Por ser sua primeira vez aqui, Klein suspirou enquanto caminhava. Em comparação com a Universidade Tingen, a Universidade Kuei, do outro lado do rio, só poderia ser descrita como pobre. Eaviu. As vozes se aproximaram lentamente enquanto 2 barcos a remo subiam o rio Kuei. Os remos eram remados de maneira ordenada e ritmada. Este era um esporte de remo popular entre todas as universidades do Reino de Luen. Com Klein exigindo uma bolsa de estudos para financiar seus estudos universitários, ele, Wish e os outros ingressaram no clube de remo da Universidade e eram muito bons nisso. Isso é juventude. Klein parou e olhou para longe antes de suspirar melancolicamente. Essas paisagens não seriam mais vistas em outra semana, já que as aulas terminariam no verão. Enquanto seguia por uma estrada protegida por árvores, Klein parou perto de um prédio de pedra de 3 andares. Ele entrou depois de se registrar com sucesso e facilmente encontrou o caminho para o escritório da pessoa que o atendeu da outra vez. Bater. Ele bateu levemente na porta entreaberta. Entre. A voz de um homem soou lá dentro. Um instrutor de meia-idade vestido com uma camisa branca e um smoking preto franziu a testa quando viu Klein entrar. Falta mais 1 hora até a entrevista. Senhor Stone. Você ainda se lembra de mim? Sou aluno do professor associado Sr. Quen, Klein Moretti. Você já leu minha carta de recomendação antes? Klein sorriu enquanto tirava o chapéu. Arvin Stone acariciou sua barba preta e perguntou, intrigado, há algo errado? Não sou responsável por entrevistas. Aqui está a situação. Eu já encontrei um emprego, então não vou participar da entrevista hoje. Klein deu sua razão para vir. Entendo. Quando Arvin Stone soube do motivo, levantou-se e estendeu a mão direita. Parabéns. Você é realmente um rapaz educado. Informarei o professor e os professores associados seniores. Klein apertou a mão de Arvin e planejou bater um papo antes de se despedir dele quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Moretti. Você arranjou outro emprego. Klein virou-se e viu um ancião com cabelos prateados que marcavam profundamente sua silhueta. Seus profundos olhos azuis afundavam profundamente em seu rosto e ele tinha poucas rugas. O homem parecia elegante em seu smoking preto. Boa tarde, mentor. Senhor Azik. Ele cumprimentou apressadamente. Por que vocês dois estão aqui? O ancião não era outro senão o professor associado sênior do Departamento de História da Universidade Kuei, que também era seu mentor. O senhor Quentin Quen. Ao lado de Quen estava um homem de meia-idade com pele cor de bronze e constituição mediana. Ele não tinha pelos faciais e segurava um jornal na mão. Seu cabelo era preto e suas pupilas marrons. Seus traços faciais eram suaves enquanto seus olhos revelavam uma sensação indescritível de cansaço como se tivesse visto as vicissitudes da vida. Abaixo de sua orelha direita havia uma toupeira preta que só podia ser vista se examinada com cuidado. A Koei University o reconheceu por ser o professor do departamento de História da Koei University, Sr. Azik, que frequentemente ajudava o Klein original. Ele gostava de debater com seu mentor, o professor associado Sr. Quen. Frequentemente, eles tinham opiniões divergentes, mas, mesmo assim, eram melhores amigos. Caso contrário, eles não teriam gostado de se encontrar para um bate-papo. Quen assentiu e disse com um tom relaxado, Azik e eu estamos aqui para participar de uma conferência acadêmica. Que tipo de trabalho você conseguiu? É uma empresa de segurança que busca, coleta e protege relíquias antigas. Eles precisavam de um consultor profissional e estão me pagando 3 libras por semana. Klein repetiu o que disse ontem à irmã. Em seguida, ele explicou, como você sabe, prefiro explorar a história, em vez de resumi-la. Quen assentiu levemente e disse, todo mundo tem suas próprias escolhas. Estou muito feliz por você ter se dado ao trabalho de vir à Universidade de Tingen para informá-los, em vez de simplesmente não aparecer. Naquele momento, Azik interveio. Klein,
Você sabe o que aconteceu com o Eiichi e Naya? Li nos jornais que foram mortos por assaltantes. O incidente tornou-se um caso de assalto à mão armada. E por que já está nos jornais? Klein ficou surpreso enquanto ponderava suas palavras. Também não estou muito claro sobre os detalhes. O Eiichi obteve um diário da família Antígono do Império Salomão da Quarta Época. Minha ajuda na interpretação foi solicitada. Eu os ajudei nos primeiros dias, mas depois me ocupei com a procura de emprego. A polícia chegou a me procurar há 2 dias. Ele divulgou deliberadamente o assunto sobre o Império Salomão e a família Antígono na esperança de obter qualquer informação dos dois professores de história. A Quarta Época. Cohen murmurou com uma carranca. Os olhos bronzeados e cansados de Azik ficaram em branco antes de ele inalar. Ele esfregou a têmpora com a mão esquerda empunhando o jornal e disse: Antígono. Toca uma campainha. Mas por que não consigo me lembrar? Capítulo 25. Catedral. Enquanto Azik murmurava para si mesmo, ele subconscientemente lançou um olhar para Quentin Cohen, aparentemente esperando por dicas para sacudir suas memórias. Cohen, com seus olhos azuis profundos, balançou a cabeça sem hesitar. Não tenho nenhuma impressão disso. Tudo bem então. Talvez, apenas compartilhe uma palavra raiz. Azik abaixou a mão esquerda e deu uma risada autodepreciativa. Klein ficou bastante desapontado com o resultado e não pôde deixar de acrescentar: Mentor, senhor Azik, como vocês dois sabem, estou muito interessado em explorar e restaurar a história da Quarta Época. Se você se lembrar de alguma coisa ou obter informações relevantes, poderia me escrever, sem problemas. Como resultado das ações de Klein hoje, o professor associado sênior de cabelos prateados ficou bastante satisfeito com ele. Azik também acenou com a cabeça e disse: seu endereço ainda é o mesmo de antes, por enquanto, mas vou me mudar em breve. Vou escrever uma carta para informá-lo quando chegar a hora, respondeu Klein de maneira respeitosa. Cohen balançou sua bengala preta e disse: já era hora de você se mudar para um lugar com um ambiente melhor. Naquele momento, Klein deu uma olhada no jornal na mão de Azik. Ele refletiu sobre suas palavras antes de dizer: Mentor, senhor Azik, o que os jornais disseram sobre o Eiichi e Naya? Surpreendi um pouco com a polícia que estava a cargo das investigações. Azik estava prestes a responder quando Cohen de repente puxou o relógio de bolso que estava preso ao seu smoking preto por uma corrente dourada. Clique. Abriu o relógio de bolso e bateu com a bengala. A reunião está prestes a começar. Azik, não podemos nos atrasar mais. Deu o jornal para Moretti. Tudo bem. Azik entregou o jornal que havia lido a Klein. Vamos subir. Lembre-se de escrever uma carta. Nosso endereço ainda não mudou. Ainda é o escritório do Departamento de História da Universidade Cohen. Ele riu ao se virar e sair da sala com Cohen. Klein tirou o chapéu e fez uma reverência. Depois de ver os dois cavaleiros partirem, ele se despediu do dono do escritório, Arvin Stone. Ele atravessou o corredor e saiu lentamente do prédio cinza de 3 andares. Com as costas contra o sol, ergueu a bengala, desdobrou o jornal e viu o título: Tingen Morning Post. Tingen com certeza tem todos os tipos de jornais e revistas. Há o Morning Post, Evening Post, o Honest Paper, Backlund Tribune, Tosoke Times, revistas de família e resenhas de livros. Klein casualmente lembrou os vários nomes que surgiram em sua mente. Claro, alguns deles não eram locais. Eles foram distribuídos através de locomotivas a vapor. Agora que as indústrias de papel e impressão estavam ficando mais avançadas, o custo de um jornal já caiu para o preço de 1 centavo. O público que alcançou também cresceu cada vez mais. Klein não examinou os detalhes do jornal, passado rapidamente para a seção de notícias com a reportagem Assassinato por assalto à mão armada. De acordo com o departamento de polícia, a cena na casa do Sr. Will foi uma visão horrível. Faltava ouro, joias e dinheiro, assim como qualquer coisa valiosa que pudesse ser facilmente retirada. Nenhum centavo foi deixado para trás. Há motivos para acreditar que isso foi feito por um grupo impiedoso de criminosos que não hesitaria em matar inocentes, como o Sr. Weishi e a Sra. Naya, se visse seus rostos. Isso é total desprezo pelas leis do nosso reino. Isso é um desafio para a segurança pública. Ninguém deseja ter tal encontro. Claro, uma boa notícia é que a polícia localizou o assassino e capturou o principal culpado. Faremos o nosso melhor para fornecer notícias sobre qualquer acompanhamento. Repórter John Browning. O assunto foi tratado e encoberto. Enquanto Klein caminhava pelo boulevard, ele acenou com a cabeça de maneira quase imperceptível. Ele folheava o jornal enquanto caminhava pelo caminho, lendo os outros artigos de notícias e seriados no processo. De repente, ele sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem.
como se agulhas o perfurassem. Alguém está me observando, observando-me, monitorando-me. Vários pensamentos surgiram nele quando Clem teve uma vaga percepção. De volta à Terra, ele uma vez sentiu um olhar invisível antes de finalmente descobrir a fonte do olhar. No entanto, nunca pareceu tão claro quanto o que ele estava experimentando agora. Isso foi o mesmo nos fragmentos de memória originais de Clem. Foi a transmigração ou um misterioso ritual de aumento da sorte que aumentou meu sexto sentido. Clem lutou contra o impulso de procurar o observador. Usando seu conhecimento de leitura de romances e filmes, ele diminuiu o ritmo e guardou o jornal antes de olhar para o rio Kwai. Em seguida, ele agiu como se estivesse admirando a paisagem, lentamente virando a cabeça em diferentes direções. Ele agiu naturalmente enquanto se virava, observando tudo com os olhos. Além das árvores, planícies gramadas e estudantes passando ao longe, não havia outra pessoa ali. Mas Clem tinha certeza de que alguém o estava observando. O coração de Clem disparou enquanto seu sangue corria por seu corpo com as batidas intensas. Ele desdobrou os papéis e cobriu metade do rosto, com medo de que alguém descobrisse algo errado em sua expressão. Enquanto isso, ele apertou a bengala e se preparou para sacar a arma. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Clem avançou lentamente. A sensação de estar sendo espionado permaneceu, mas não houve nenhuma explosão repentina de perigo. Ele caminhou pela avenida de maneira um tanto rígida e chegou ao ponto de espera para carruagens públicas quando uma carruagem parou coincidentemente. Ferro. Zolte. Não. Champagne Street. Clem continuamente descartava seus pensamentos. Originalmente, ele planejava voltar para casa imediatamente, mas estava com medo de levar um observador de motivos desconhecidos ao seu apartamento. Depois disso, ele pensou em ir para Zolteland Treet para buscar ajuda dos Nighttalks ou de seus colegas. No entanto, ele pensava o contrário, com medo de acabar alertando seu inimigo e expor os Nighttalks. Portanto, ele casualmente escolheu outro lugar. 6 pence, respondeu rotineiramente o bilheteiro. Clem não trouxe nenhuma libra de ouro com ele hoje. Ele havia escondido o dinheiro no lugar de sempre e levado apenas 2 notas de soli consigo. E antes de vir, ele gastou a mesma quantia de dinheiro, deixando com o soli 6 pence. Portanto, ele pegou todas as suas moedas e entregou ao bilheteiro. Ele encontrou um assento depois de embarcar na carruagem e, finalmente, com o fechamento das portas da carruagem, Clem sentiu que o desconforto de ser observado desapareceu. Ele exalou lentamente quando sentiu seus membros formigarem levemente. O que eu faço? O que eu devo fazer a seguir? Clem olhou para fora da carruagem enquanto procurava uma solução. Até que ele estivesse claro sobre as intenções da pessoa que o observava, Clem tinha que assumir que havia uma intenção maliciosa. Muitos pensamentos surgiram em sua mente, mas ele os dispensou. Ele nunca havia passado por um evento como esse e precisou de alguns minutos para organizar suas ideias. Ele teve que notificar os Nighttalks. Só eles poderiam realmente se livrar dessa ameaça. Mas não posso ir para lá diretamente ou posso expô-los. Talvez esse seja o objetivo deles. Seguindo essa linha de pensamento, Clem conjeturava várias possibilidades à medida que os seus pensamentos se tornavam mais claros. Ele exalou quando recuperou alguma aparência de compostura. Ele olhou seriamente para a paisagem lá fora voando por ele. Não houve acidentes no caminho para Champagne Street, mas quando Clem abriu a porta e saiu do carro, ele imediatamente teve a sensação incômoda de estar sendo observado novamente. Ele agiu como se não tivesse sentido nada. Ele pegou o jornal e sua bengala, caminhando lentamente na direção da Zolteland Treet. Mas ele não entrou naquela rua. Em vez disso, ele pegou outro caminho para Raymond Street atrás. Havia ali uma bela praça branca, assim como uma grande catedral com telhado pontiagudo. Catedral de Santa Selena. A sede tingendo a igreja da deusa da noite eterna. Como crente, não havia nada de estranho em ele participar da missa ou rezar em seu dia de folga. A catedral exibia um design semelhante ao estilo gótico da terra. Também tinha uma torre de relógio alta, preta e imponente, situada entre janelas quadriculadas azuis e vermelhas. Clem entrou na catedral e seguiu por um corredor até a sala de orações. Ao longo do caminho, os vitrais eram compostos de padrões de vidro vermelho e azul que permitiam que a luz colorida brilhasse no corredor. O azul estava mais próximo do preto, o vermelho da mesma cor da lua carmesim. Isso fazia com que os arredores parecessem incomumente escuros e misteriosos. A sensação de estar sendo observado desapareceu. Clem agiu imperturbável enquanto caminhava em direção ao salão de oração aberto. Não havia janelas altas aqui. A escuridão profunda foi enfatizada, mas atrás do altar sagrado em forma de arco, na parede diretamente oposta à porta,
Havia cerca de 20 orifícios circulares do tamanho de um punho que permitiam que a luz do sol radiante entrasse no salão. Era como pedestres vendo o céu estrelado quando de repente olham para a noite escura para ver as estrelas cintilantes em toda a sua nobreza, pureza e santidade. Embora Klein sempre tenha acreditado que os deuses podem ser analisados e compreendidos, ele não pôde deixar de baixar a cabeça aqui. O bispo estava pregando em um tom gentil enquanto Klein silenciosamente seguia pelo corredor que dividia os bancos em duas colunas. Ele procurou por uma área vazia perto da passagem antes de se sentar lentamente. Apoiando a bengala no banco à sua frente, Klein tirou o chapéu e colocou-o no colo junto com o jornal. Então ele juntou as mãos e abaixou a cabeça. Todo o processo foi feito lenta e rotineiramente, como se ele realmente estivesse ali para rezar. Klein fechou os olhos enquanto ouvia silenciosamente a voz do bispo na escuridão. Sem roupas e comida, eles não têm cobertura no frio. Eles estão encharcados pelas chuvas e se amontoam em torno das rochas por falta de abrigo. Eles são órfãos arrancados do peito. A esperança perdida neles. Eles são os pobres que foram forçados a sair do caminho certo. A meia-noite não os abandonou, mas os concedeu com amor. Ecos amplificados conforme entravam em seu ouvido. Klein viu uma faixa de escuridão à sua frente enquanto sentia seu espírito e mente limpos. Ele calmamente aceitou até que o bispo terminou suas pregações e terminou a missa. Depois disso, o bispo abriu a porta do confessionário ao lado dele. Homens e mulheres começaram a fazer o fila. Klein abriu os olhos e colocou o chapéu mais uma vez. Com sua bengala e jornal, ele se levantou e encontrou seu lugar na fila. Foi a vez dele depois de mais de 20 minutos. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Havia escuridão à sua frente. Meu filho, o que você deseja dizer? A voz do bispo soou por trás da tela de abafador de madeira. Klein tirou do bolso o distintivo da 7ª Unidade, Departamento de Operações Especiais e o entregou ao bispo por uma abertura. Alguém está me seguindo. Desejo encontrar Dunn Smith. Como se tivesse sido infectado pela escuridão silenciosa, seu tom também ficou mais suave. O bispo pegou o distintivo e, após alguns segundos de silêncio, disse: vire à direita no confessionário e caminhe até o final. Haverá uma porta secreta ao lado. Alguém mostrará o caminho depois que você entrar. Enquanto falava, puxou uma corda para dentro da sala, fazendo com que um determinado padre ouvisse um carrilhão. Klein recuperou seu distintivo, tirou o chapéu e apertou-o contra o peito. Ele fez uma leve reverência antes de se virar e sair. Depois de confirmar que a sensação de estar sendo observado havia desaparecido, ele usou sua cartola cortada ao meio. Sem emoções excessivas, segurou a bengala e virou à direita, até chegar a um altar em arco. Ele encontrou a porta secreta na parede de frente para o lado dele. Ele silenciosamente abriu antes de se esgueirar rapidamente. A porta secreta se fechou silenciosamente quando um padre de meia-idade, vestido de preto, apareceu sob a iluminação de lampiões a gás. O que é? O padre perguntou laconicamente. Klein mostrou seu distintivo e repetiu o que disse ao bispo. O padre de meia-idade não fez mais perguntas. Ele se virou e seguiu em frente em silêncio. Klein assentiu e tirou o chapéu. Com sua bengala preta, ele seguiu silenciosamente a reboque. Rosane mencionou uma vez que ir para a esquerda do cruzamento em direção ao portão de Chanis chegaria à Catedral de Santa Selena. Capítulo 26. Prática. Tocar, tocar, tocar. O som de passos ecoou pelo corredor estreito e escuro. Que fora isso estava silencioso. Klein manteve as costas retas enquanto acompanhava o ritmo do padre. Ele não fez perguntas ou conversou à toa com ele, permanecendo em silêncio como um corpo de água sem vento. Depois de passar pela passagem fortemente guardada, o padre abriu uma porta secreta com uma chave e apontou para uma escada de pedra. Vire à esquerda no cruzamento para chegar a Chanis Ghat. Que a deusa te abençoe. Klein gesticulou o sinal da lua carmesim em seu peito. Os plebeus praticavam etiqueta, enquanto os religiosos participavam de bênçãos rituais. Louvado seja a senhora. O padre voltou com o mesmo gesto. Klein não falou mais enquanto descia a escada de pedra escura com a ajuda das refinadas lâmpadas de gás embutidas em ambos os lados da parede. No meio do caminho, ele inconscientemente se virou e viu o padre parado na entrada. Ele estava nas sombras e parecia uma estátua de cera imóvel. Klein desviou o olhar e continuou a descer. Não demorou muito para que ele atingisse o solo coberto de lajes de pedras geladas. Isso o levou ao cruzamento. Ele não se virou para Chanis Ghat porque Dunn Smith, que havia acabado de terminar seu turno, definitivamente não estava lá. Ele virou à direita e viu o caminho familiar. Klein subiu outro lance de escadas e apareceu dentro da Blackthorn Security Company. Vendo portas que estavam bem fechadas ou meio fechadas, ele não correu para elas. Em vez disso,
Ele foi até a recepção e viu uma garota de cabelos castanhos focada em uma revista com um sorriso doce. Oi, Rosane. Klein aproximou-se dela e deliberadamente bateu na mesa. Bater. Rosane levantou-se de repente, derrubou uma cadeira e disse embaraçada: Oi, bom tempo hoje. Ver você, Klein. Por que está aqui? Ela deu um tapinha no peito e soltou alguns suspiros de alívio. Ela era como uma jovem com medo de que seu pai a tivesse pego esquivando. Preciso encontrar o capitão, respondeu Klein simplesmente. Você me deu um susto. Achei que o capitão havia saído. Rosane olhou para Klein. Você não sabe bater? HMPH. Você deveria ser grato por eu ser uma mulher tolerante e gentil. Bem, eu prefiro o termo senhora. Existe alguma razão para você estar procurando pelo capitão? Ele está no quarto em frente à senhora Oriana. Embora se sentisse tenso, Klein se divertiu tanto com Rosane que sorriu. Ele ponderou por um momento antes de dizer: um segredo. Os olhos de Rosane se arregalaram e enquanto ela cambaleava em sua descrença, Klein fez uma leve reverência antes de se despedir. Atravessou a divisória da recepção e bateu a porta do primeiro gabinete à direita. Entre. A voz profunda e gentil de Dunn Smith soou. Klein empurrou a porta e abriu antes de fechar a porta atrás de si. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência. Bom dia, capitão. Bom dia. Como posso ajudá-lo? O blusão preto e o chapéu de Dunn estavam pendurados em um cabideiro ao seu lado. Ele estava vestido com uma camisa branca e colete preto. Embora sua linha do cabelo fosse bastante alta, seus olhos cinzas eram profundos e ele parecia muito mais fresco. Alguém está me seguindo. Klein respondeu honestamente e sem quaisquer enfeites. Dunn recostou-se e juntou as mãos. Seus profundos olhos cinzas silenciosamente olharam para os olhos de Klein. Ele não deu continuidade ao assunto de ser seguido e, em vez disso, perguntou: Você veio da catedral? Sim. Klein atendeu. Dunn assentiu gentilmente. Ele não comentou seus méritos ou deméritos ao mudar de assunto. Pode ser que o pai de Weish não acredite na causa da morte que relatamos e tenha contratado um investigador particular de Wind-City para investigar o assunto. A Constante City de Mid-Seazírio também era conhecida como Wind-City. Era uma região com indústrias de carvão e aço extremamente avançadas. Foi uma das 3 principais cidades do reino de Luen. Antes de esperar que Klein desse sua opinião, Dunn continuou: Também pode ser resultado daquele caderno. Estávamos investigando onde Weish recebeu o caderno da família Antigonus. Claro. Não podemos eliminar outras pessoas ou organizações que possam estar procurando este notebook. O que devo fazer? Klein perguntou com uma voz séria. Sem dúvida, ele esperava que fosse o primeiro motivo. Dunn não respondeu imediatamente. Ele levantou a caneca de café e tomou um gole, seus olhos não mostrando a lasca de uma ondulação. Volte por onde veio e faça o que quiser. Qualquer coisa. Klein voltou com uma pergunta. Qualquer coisa. Dunn assentiu com certeza. Claro. Não os assuste ou viole a lei. Tudo bem. Klein respirou fundo e se despediu dele. Ele saiu da sala e voltou para o subsolo. Virou à esquerda no cruzamento e, banhado pela luz dos lampiões a gás nas 2 paredes, chegou silenciosamente ao corredor vazio, escuro e frio. O som de seus passos ecoou, fazendo-o parecer mais sozinho e apavorado. Logo, Klein chegou à escada. Ele se adiantou e viu uma sombra parada ali. O padre de meia-idade. Os dois não disseram uma palavra quando se encontraram. O padre virou-se em silêncio e abriu caminho. Ele prosseguiu silenciosamente antes de retornar ao salão de orações. Os orifícios circulares atrás do altar em arco ainda eram puros e brilhantes, enquanto a escuridão e o silêncio do interior do edifício permaneciam. Ainda havia homens e mulheres do lado de fora do confessionário, mas muito menos do que antes. Depois de esperar um momento, Klein saiu lentamente da sala de orações com sua bengala e jornal como se nada tivesse acontecido, saindo com sucesso da Catedral de Santa Selena. No momento em que ele saiu, ele viu o sol escaldante. Ele imediatamente recuperou a sensação familiar de estar sendo observado. Ele sentiu como se fosse uma presa sendo observada por um falcão. De repente, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que o observador não me seguiu até a catedral? Embora eu ainda pudesse usar o ambiente escuro e o padre para esconder meu desaparecimento temporário, seria difícil para ele continuar me monitorando fingindo rezar? Se ele não tivesse feito algo errado, não haveria problema em entrar de maneira aberta e honesta, certo? A menos que a pessoa tenha alguma história sombria, fazendo-a temer a igreja ou temer o bispo, sabendo que ela pode ter os poderes de um Beyonder. Nesse caso,
A probabilidade de ser um investigador particular é muito pequena. Clem suspirou e não agiu mais tão nervoso quanto antes. Ele deu um passeio casual antes de dar a volta e chegar aos fundos da Zoutelan Street. Ele parou em um edifício de estilo antigo com paredes manchadas. O endereço na porta era 3. Seu nome era Zoutelan Shooting Club. Parte do campo de tiro subterrâneo do departamento de polícia foi aberto ao público como forma de ganhar alguns fundos adicionais. Clem entrou e a sensação de estar sendo observado desapareceu instantaneamente. Ele aproveitou a oportunidade para entregar o crachá do Departamento de Operações Especiais ao atendente. Após uma breve verificação, ele foi conduzido ao subsolo para um pequeno campo de tiro confinado, alvo de 10 metros. Clem informou o atendente simplesmente. Em seguida, tirou o revólver do coldre da axila e a caixa de balas de latão do bolso. A sensação de ser alvo de repente fez seu desejo de se proteger vencer sua procrastinação. Portanto, ele mal podia esperar para vir praticar seu tiro. Pá! Depois que o atendente saiu, ele abriu o cilindro e removeu as balas prateadas de caça ao demônio. Depois disso, ele encheu o cilindro com balas de latão normais. Desta vez, ele não deixou um espaço vazio para evitar falhas de tiro, nem tirou seu traje formal e cartola cortada ao meio. Ele planejava praticar em seu traje habitual. Afinal, era impossível para ele gritar: "Espere um minuto. Deixe-me vestir algo mais confortável depois de encontrar um inimigo ou perigo." Clique. Clem fechou o cilindro e o rolou com o polegar. De repente, ele segurou a arma com as duas mãos, levantou-a e apontou para o alvo a mais de 10 metros de distância. No entanto, ele não tinha pressa em atirar. Em vez disso, ele relembrou sua experiência no treinamento militar como formar uma linha com a mira de ferro e conhecimento sobre o recuo de uma arma. Rustle, rustle. Enquanto suas roupas farfalhavam, Clem repetiu sua mira e sua posição de apoio. Ele estava tão sério quanto um aluno fazendo um exame do ensino médio. Depois de repetir várias vezes, ele recuou para a parede e sentou-se em um banco longo e macio. Ele colocou o revólver de lado, começou a massagear os braços e descansou um pouco. Ele passou alguns minutos relembrando sua prática antes de pegar o revólver com cabo de madeira e cilindro de bronze. Ele ficou em posição de tiro padrão e puxou o gatilho. Bang! Seu braço tremeu quando seu corpo se afastou do recuo. A bala errou o alvo. Bang! 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 Aproveitando a experiência que ganhou, ele atirou várias vezes até que todas as 6 rodadas terminassem. Estou começando a acertar o alvo. Clem deu um passo para trás e sentou-se novamente enquanto exalava. Clique. Ele girou o cilindro e permitiu que os 6 projéteis caíssem no chão. Então, sem mudar de expressão, ele inseriu os cartuchos de latão restantes. Depois de relaxar o braço, Clem levantou-se novamente e voltou à posição de arremesso. Bang, bang, bang. Tiros ecoaram enquanto o alvo tremia. Clem praticou e descansou repetidamente. Ele gastou todas as 30 rodadas normais e as 5 restantes de antes. Ele gradualmente atingiu o alvo e começou a mirar na mosca. Ele balançou os ombros doloridos e jogou fora as últimas 5 balas. Ele abaixou a cabeça e inseriu as balas de caça ao demônio com os padrões complicados de volta na arma, deixando um espaço vazio para evitar falhas de disparo. Depois de colocar o revólver de volta no coldre da axila, Clem limpou a poeira de seu corpo e saiu do campo de tiro para voltar às ruas. A sensação de estar sendo observada surgiu mais uma vez. Clem sentiu-se mais calmo do que antes enquanto caminhava lentamente para Champagne Street. Ele gastou 4 pence em uma carruagem para retornar a Iron Cross Street antes de retornar ao seu próprio apartamento. A sensação de ser espionado desapareceu sem deixar vestígios. Clem pegou suas chaves e abriu a porta para ver um homem de cabelos curtos, perto dos 30 e vestindo uma camisa de linho, sentado a uma mesa. Seu coração ficou tenso antes de relaxar imediatamente. Clem cumprimentou com um sorriso. Bom dia. Não, boa tarde, Benson. Este homem não era outro senão o irmão mais velho de Clem e Melissa, Benson Moretti. Ele tinha apenas 25 anos este ano, mas sua calvície e aparência decrépito faziam parecer ter quase 30. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, lembrando-se um pouco de Clem, mas não tinha o leve ar erudito que Clem tinha. Boa tarde, Clem. Como foi a entrevista? Benson se levantou enquanto sorria. Seu casaco preto e cartola cortada ao meio estavam pendurados em uma saliência do beliche. Horrível, Clem respondeu de maneira impassível. Quando viu Benson atordoado, Clem riu e acrescentou: na verdade, eu nem participei da entrevista. Encontrei um emprego antes da entrevista e ele paga 3 libras por semana. Ele repetiu o que disse a Melissa novamente. A expressão de Benson se acalmou enquanto ele balançava a cabeça com uma risada. Parece que estou vendo uma criança a crescer. Bem, esse trabalho é muito bom. Ele suspirou e disse:
É ótimo que a primeira coisa que ouvi sejam notícias tão boas depois de estar fora a trabalho. Vamos comemorar esta noite e comprar um pouco de carne? Clem sorriu. Claro. Mas acredito que Melissa vai sentir o aperto. Vamos comprar alguns ingredientes no final da tarde. Vamos trazer pelo menos 3 soli. Bem, para ser honesto, uma libra é trocada por 20 soli, e um soli é trocado por 12 pence. Existem até denominações como meio pence e quarter pence. Esse sistema de moedas vai contra a lógica. É tão problemático. Acho que deve ser um dos sistemas de moedas mais loucos do mundo. Quando ele disse isso, viu a expressão de Benson ficar severa. Sentindo-se um pouco desconfortável, ele se perguntou se havia dito algo errado. Será que nos fragmentos de memória perdida do Clem original, Benson era um nacionalista extremo e absoluto que não tolerava qualquer negatividade? Benson deu alguns passos e o refutou com uma expressão severa. Não, não é um dos. Mas o sistema de moedas mais louco, não um dos. Clem ficou surpreso, mas rapidamente voltou a si. Ele olhou para o irmão nos olhos e riu. De fato, Benson era ótimo em zombar do humor. Benson ergueu os cantos dos lábios e disse com toda a seriedade: você deve entender que, para instituir um sistema monetário simples e razoável, é preciso saber contar e compreender o sistema decimal. Infelizmente, há muito poucos talentos entre essas figuras importantes. Capítulo 27. Jantar dos irmãos. É simplesmente nítido e incisivo. Clem caiu na gargalhada. Usando a rica experiência que teve em sua encarnação anterior, ele acrescentou outro insulto. Na verdade, não há evidências que sugiram que essas figuras importantes tenham algum cérebro. Bom, muito bom. Benson caiu na gargalhada enquanto levantava o polegar. Clem, você está muito mais bem-humorado do que antes. Depois de respirar, ele continuou: tenho que ir ao pier à tarde. Só estou de folga amanhã. Depois disso, terei tempo para ir a Tingencity ou Zing Improvement Company com vocês dois. Vamos ver se eles têm casas geminadas baratas e boas para alugar. Além disso, preciso fazer uma visita ao Sr. Frank. Nosso senhorio? Perguntou o perplexo Clem. Nosso proprietário atual tem algumas casas geminadas de bairros muito bons em seu nome. Benson lançou um olhar para o irmão e disse: divertido. Você esqueceu o contrato de aluguel de um ano que temos com ele. Faz apenas 6 meses. Clem imediatamente respirou fundo. Ele realmente havia esquecido o assunto. Embora o aluguel fosse pago uma vez por semana, o aluguel durava um ano. Se eles se mudassem agora, seria equivalente a uma quebra de contrato. Se fossem levados a tribunal, teriam de indenizar grandes somas de dinheiro. Você ainda está carente de experiência social. Benson tocou a linha do cabelo preto e disse melancolicamente: esta foi uma cláusula pela qual lutei tanto naquela época. Caso contrário, o Sr. Frank só estava disposto a alugá-lo para nós por 3 meses em cada contrato. Para aqueles com dinheiro, os proprietários assinariam contratos de arrendamento por 1 ano, 2 anos ou até 3 anos para buscar uma renda estável. Mas para nós, o passado nós, e nossos vizinhos, os proprietários teriam que estar constantemente preocupados que algo ruim pudesse acontecer, privando-os de seu aluguel. Portanto, eles só assinariam contratos de curto prazo. Nesse caso, eles podem se oferecer para aumentar os preços de acordo com a situação. Clem resumiu e acrescentou, usando as memórias do Clem original e sua própria experiência como inquilino. Benson suspirou e disse: esta é a realidade cruel da sociedade de hoje. Tudo bem, você não precisa se preocupar. O problema com o contrato pode ser facilmente resolvido. Para ser franco, mesmo que devêssemos a ele uma semana de aluguel, o Sr. Frank teria nos expulsado imediatamente e confiscado todos os itens valiosos que temos. Afinal, sua inteligência está abaixo da de um macaco. Não há como ele compreender assuntos excessivamente complicados. Ao ouvir isso, Clem de repente se lembrou de um meme específico de Sir Humphrey. Ele balançou a cabeça e disse sério: não, Benson, você está errado. Por quê? Benson ficou intrigado. Senhor, a inteligência de Frank ainda é ligeiramente superior à de um macaco, respondeu Clem com toda a seriedade. Assim como Benson parecia sorrir em resposta, ele acrescentou: se ele estiver em forma. Benson perdeu o controle e caiu na gargalhada. Depois de uma série de gargalhadas arrebatadoras, ele apontou para Clem, momentaneamente incapaz de colocar seus pensamentos em palavras. Só então, ele voltou ao assunto em questão. Claro, como cavalheiros, não podemos empregar tais táticas vergonhosas. Vou discutir isso com o Sr. Frank amanhã. Acredite em mim, ele é facilmente convencido. Facilmente. Clem não teve dúvidas sobre o ponto de Benson. A existência dos canos de gás era uma excelente prova. Depois de uma conversa afiada entre os irmãos,
Os restos de peixe frito da noite anterior foram transformados em uma sopa com alguns legumes. Durante o processo de fervura, o vapor umedeceu o pão de centeio. Passando um pouco de manteiga no pão, Klein e Benson fizeram uma refeição simples, mas ficaram muito satisfeitos. Afinal, a fragrância e a doçura da manteiga lhes traziam sabores infindáveis. Depois que Benson saiu, Klein dirigiu-se ao mercado de alface e carne com 3 notas de soli e alguns centavos sobrando. Gastou 6 pence em meio quilo de carne e 7 pence em um peixe fresco e suculento, com poucas espinhas. Além disso, comprou batatas, ervilhas, rabanetes, ruibarbos, alface e nabos, além de especiarias como alecrim, manjericão, cominho e óleos de cozinha. Durante todo esse tempo, ele continuou a sentir que estava sendo observado, mas não houve interação física. Depois de passar algum tempo na padaria Smirim, Klein voltou para casa e começou a levantar peso com itens mais pesados, como livros, para treinar a força do braço. Ele planejava se exercitar no boxe militar, que aprendeu com sua passagem militar obrigatória para os alunos. No entanto, ele já havia esquecido as rotinas de exercícios de rádio da escola, muito menos o boxe, que só era ensinado durante os períodos militares. Exasperado, ele só poderia fazer algo mais simples. Klein não se esforçou demais, pois isso o levaria à fadiga e, portanto, o colocaria em maior perigo. Ele fez uma pausa apropriada e começou a ler as notas originais de Klein e o material de estudo. Ele desejava ler qualquer coisa sobre a quarta época novamente. À noite, Benson e Melissa sentavam-se diante de uma mesa. A comida foi colocada ordenadamente como crianças na escola primária. As fragrâncias dos pratos eram compostas por uma rica melodia de aromas, a fragrância cativante da alma do ensopado de carne, as batatas obviamente tenras, a doçura da espessa sopa de ervilhas, os sabores suaves do ruibarbo cozido e a doçura da manteiga. Pão de centeio. Benson engoliu em seco enquanto se virava para ver Klein colocando um peixe crocante em um prato. Ele sentiu a fragrância do óleo penetrar por suas narinas em sua garganta e depois em seu estômago. Gemido. Seu estômago fez um protesto distinto. Klein arregaçou as mangas e ergueu um prato de peixe frito antes de colocá-lo no meio da mesa arrumada. Depois disso, ele voltou ao armário e pegou 2 copos grandes de cerveja de gengibre e os colocou onde ele e Benson estavam sentados. Ele sorriu para Melissa e tirou um pudim de limão como se estivesse fazendo um truque de mágica. Nós vamos tomar cerveja, enquanto você vai ter isso. Obrigado. Melissa pegou o pudim de limão. Quando Benson viu isso, ele se acalmou e disse com um sorriso: isso é para comemorar a descoberta de um emprego decente por Klein. Klein ergueu a xícara e brindou com Benson antes de tilintar com o pudim de limão de Melissa. Louvado seja a senhora. Gole. Ele inclinou a cabeça para trás e bebeu. A sensação picante aqueceu sua garganta, trazendo-lhe grandes sabores. Apesar do nome, a cerveja de gengibre não continha álcool. Era uma mistura do tempero do gengibre com a acidez do limão que o tornava parecido com o da cerveja. Era um tipo de bebida que tanto as mulheres quanto as crianças achavam aceitável. No entanto, Melissa não gostou do sabor. Louvado seja a senhora. Benson também bebeu um gole enquanto Melissa mordiscava o pudim de limão. Ela mastigou repetidamente antes de engolir sem querer. De uma chance. Klein largou a xícara, pegou o garfo e a colher e apontou para a mesa cheia de comida. Ele estava muito pessimista em relação à sua espessa sopa de ervilhas. Afinal, ele nunca havia comido algo tão estranho na Terra. Tudo o que ele pôde fazer foi adaptar a receita dos fragmentos de memória originais de Klein. Como irmão mais velho, Benson não fez cerimônia ao desenterrar uma colher de purê de batata e enfiá-la na boca. As batatas batidas foram bem fervidas e misturadas com o leve sabor de banho e sal suficiente. Aguçou seu apetite e o fez salivar. Nada ruim, nada mal, elogiou Benson vagamente. É muito mais gostoso do que o que comi no trabalho. Eles só usavam manteiga. Afinal, essa é uma das minhas especialidades. Klein aceitou o elogio. Tudo graças aos ensinamentos do chefe da casa de Weiche. Melissa olhou para a sopa de carne. As folhas verdes de manjericão, as cabeças verdes de alface e os rabanetes foram submersos na sopa incolor, cobrindo a carne tenra. A sopa estava clara e sua fragrância tentadora. Ela espetou um pedaço de carne e colocou na boca para mastigar. A carne manteve um pouco de mastigabilidade, apesar de ter sido cozida tenra. A mistura de sal, a doçura dos rabanetes e o tempero das folhas de manjericão complementavam a delícia da carne. Ela parecia dar sua aprovação, mas não conseguia parar de mastigar. Klein provou e sentiu que, embora fosse delicioso, não era isento de arrependimento. Isso ainda estava longe de seu padrão usual. Afinal,
Ele carecia de certos condimentos e só podia usar substitutos. Não era de admirar que tivesse um sabor diferente. Claro, mesmo com os melhores padrões, só se podia contentar com os pratos que cozinhavam pessoalmente. De repente, seu coração doeu por Benson e Melissa, que estavam atrofiados em sua visão de mundo. Depois de engolir um pedaço de carne, Klein pegou um pedaço de tussoque fish frito polvilhado com cominho e alecrim. Ficou crocante por fora e macio por dentro. O char era um marrom dourado perfeito e a fragrância salgada e do óleo entrelaçada como uma só. Assentindo ligeiramente, Klein experimentou um pedaço de ruibarbo cozido e o achou saboroso. Ele se livrou do gosto enjoativo da carne. Finalmente, ele reuniu sua coragem e pegou uma tigela de sopa de ervilha grossa, muito doce e muito azedo. Klein não pôde deixar de franzir a testa. No entanto, depois de ver Benson e Melissa parecendo satisfeitos ao prová-lo, ele começou a suspeitar de seus gostos. Ele não pôde deixar de engolir um gole de cerveja de gengibre para limpar a língua. Os irmãos estavam cheios no final da refeição. Eles ficaram caídos nas cadeiras por um bom tempo. Louvemos mais uma vez a senhora. Benson levantou sua cerveja de gengibre, que tinha apenas um gole restante, enquanto dizia com satisfação: Louvado seja a senhora. Klein bebeu o último gole de sua bebida. Louvado seja a senhora. Melissa finalmente colocou o último pedaço de pudim de limão na boca e apreciou os sabores que borbulhavam em sua boca. Quando Klein viu isso, aproveitou sua embriaguez e sorriu. Melissa, isso não está certo. Você deve comer a coisa que achar mais deliciosa no começo. Dessa forma, você pode apreciar plenamente seus aspectos mais deliciosos. Prová-lo quando você está cheio e saciado não fará justiça à comida. Não, ainda é tão delicioso quanto pode ser, respondeu Melissa com firmeza e teimosia. Os irmãos conversavam alegremente e, depois de digerirem as refeições, limpavam os pratos, talheres e guardavam o óleo que servia para fritar o peixe. Depois de se ocuparem, era hora da revisão. Um atualizou seus conhecimentos de contabilidade enquanto o outro continuou lendo o material de estudo e as anotações. O tempo foi gasto ao máximo. Às 11, os irmãos apagaram o lampião a gás e foram para a cama depois de se lavarem. Klein sentiu-se grogue enquanto olhava para a escuridão à sua frente. Uma figura vestindo um blusão preto e cartola cortada ao meio apareceu de repente na visão de Klein. Era Dunn Smith. Capitão. Klein acordou sobressaltado e soube que estava sonhando. Os olhos cinzentos de Dunn permaneceram calmos, como se ele estivesse mencionando algo trivial. Alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Pegue seu revólver e force-o para o corredor. Deixe o resto para nós. Alguém entrou sorrateiramente no meu quarto. O observador finalmente agiu. Klein deu um pulo de susto, mas não ousou perguntar mais nada. Tudo o que ele fez foi acenar com a cabeça e dizer: tudo bem. A cena diante de seus olhos mudou imediatamente quando uma faixa de cores apareceu como estouro de bolhas. Os olhos de Klein se abriram enquanto ele cuidadosamente virava a cabeça. Ele olhou para a janela e viu um Buck magro, mas desconhecido, de pé em sua mesa, procurando por algo em silêncio. Capítulo 28 – Ordem Secreta. Badump, badump, badump. O coração de Klein começou a bater rapidamente. Ele encolheu em um aglomerado antes de se expandir abruptamente. Isso fez seu corpo tremer suavemente. Houve um instante em que ele quase esqueceu o que tinha que fazer até que a figura à espreita parou de repente. A figura aguçou ligeiramente as orelhas, como se estivesse atenta a qualquer mudança. O sangue fluiu de volta de seu cérebro quando Klein recuperou suas habilidades cognitivas básicas. Ele enfiou a mão embaixo do travesseiro em busca do cabo de madeira do revólver. Ele sentiu a sensação firme, mas suave, enquanto se acalmava rapidamente. Ele silenciosamente e lentamente sacou o revólver e apontou para a cabeça do invasor. Para ser honesto, ele não tinha confiança em atingir o intruso. Embora ele já fosse capaz de acertar o alvo de forma estável durante a prática, uma pessoa em movimento e um alvo fixo eram completamente diferentes. Ele não era arrogante o suficiente para confundir os dois. No entanto, ele se lembrava vagamente de algo de sua vida anterior. A ideia geral era que uma arma nuclear exercia maior força antes de seu lançamento. O princípio se manteve em sua situação atual. A melhor dissuasão foi antes de ele atirar. Ao não puxar o gatilho ou atirar às cegas, o intruso não conseguiu determinar se era ou não um novato completo que tinha uma chance extremamente alta de errar. Suas preocupações e medos o fariam deliberar mais, fazendo com que ele se controlasse. Em um instante, outro pensamento surgiu nele. Isso imediatamente fez com que Klein se tornasse decisivo. Ele não era o tipo de pessoa que ficava mais calma diante do perigo. Em vez disso, ele já havia imaginado a situação quando enfrentou o observador, usando intimidação em vez de atacar.
O Império Foda-Olica tinha um idioma. Onde houver precaução, não haverá perigo. Quando Klein apontou sua arma para o intruso, o homem magro congelou de repente, como se tivesse sentido algo. Em seguida, ele ouviu uma voz que escondia uma risada. Boa noite, senhor. O homem esquelético juntou as duas mãos e seu corpo pareceu ficar tenso. Klein sentou-se no beliche de baixo, mirou na cabeça da pessoa com o revólver e tentou falar o mais calmo e naturalmente possível. Por favor, levante ambas as mãos e vire-se. Tente fazer isso devagar. Para ser franco, sou muito tímido e fico nervoso facilmente. Se você se mover muito rápido, posso ficar com medo e não posso garantir que não haverá uma situação em que eu falhe o tiro. Sim, está certo. O homem esquelético levantou as duas mãos e as segurou perto da cabeça antes de virar o corpo pouco a pouco. A primeira coisa que apareceu foi um terno preto justo com botões elegantes. Em seguida, ele pegou um par de sobrancelhas castanhas que eram grossas e afiadas. Os profundos olhos azuis do intruso não refletiam medo, mas sim fitavam Klein com a intensidade de uma fera feroz. Parecia que se Klein fosse descuidado por um segundo, a outra pessoa pularia para frente e o despedaçaria. Ele apertou a maçaneta com força enquanto tentava ao máximo parecer calmo e indiferente. Foi só quando o homem magro encarou completamente que Klein apontou o queixo para a porta. Ele disse suave e gentilmente: Senhor, vamos levar isso para fora. Não perturbe os belos sonhos dos outros. Mantenha seus movimentos lentos. Ilumine um pouco seus passos também. É uma cortesia básica para um cavalheiro. As pupilas frias do homem magro rolaram quando ele deu uma olhada em Klein. Ele continuou levantando as mãos enquanto caminhava lentamente até a porta. Sob a mira do revólver, ele girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. Quando a porta estava entreaberta, ele de repente se abaixou e rolou para frente. A porta foi puxada por um vento forte e fechou com um estrondo. Benson, que estava no beliche de cima, ficou agitado. Ele quase acordou atordoado. Nesse momento, uma melodia vagarosa e serena entrou de fora. A voz pesada e confortável começou a cantar. Ameaça de horror, a esperança de gritos vermelhos. Uma coisa pelo menos é certa, que esta vida voa. Uma coisa é certa e o resto é mentira. A flor que uma vez desabrochou para sempre morre. O poema parecia possuir o poder de acalmar e relaxar os outros. Benson, que estava no beliche de cima, e Melissa, que estava em outro quarto, adormeceram novamente em meio à sonolência. O corpo e a mente de Klein também estavam em paz e quietos. Ele quase bocejou. A maneira como o homem magro disparou foi tão ágil que ele não conseguiu reagir a tempo. Olhando para a porta fechada, ele sorriu e murmurou para si mesmo: Você pode não acreditar, mas puxar o gatilho não liberaria uma rodada. A câmara vazia para evitar falha de ignição. Depois disso, Klein ouviu o poema da meia-noite enquanto esperava pacientemente que a batalha lá fora terminasse. Em um minuto, a melodia tranquila que se assemelhava ao reflexo do luar na superfície de um lago parou e a noite escura retomou seu profundo silêncio. Klein silenciosamente girou o cilindro e afastou a câmara vazia enquanto esperava pelo resultado. Ele esperou inquieto por 10 minutos completos. No momento em que se perguntava se deveria investigar, ouviu a voz calma e calorosa de Dunn Smith vindo da porta. Está acordado? Ufa! Klein suspirou. Ele segurou seu revólver e pegou sua chave. Descalço, ele se aproximou cuidadosamente da porta antes de abri-la silenciosamente para ver o blusão preto e a cartola cortada ao meio. Dunn Smith estava parado ali com seus olhos cinzentos profundos e calmos. Ele fechou a porta atrás de si e seguiu Dunn até o final do corredor e parou em meio à fraca luz carmesim da lua. Levei algum tempo para entrar no sonho dele, disse Dunn calmamente enquanto olhava para a lua vermelha do lado de fora da janela. Você conhece o passado dele? Klein se sentiu muito mais aliviado. Dunn assentiu e disse: uma organização antiga conhecida como Ordem Secreta. Eles foram estabelecidos na Quarta Época e estão relacionados ao Império Salomão e a vários aristocratas caídos daquele período. O diário da família Antígono veio deles. Por negligência de um sócio, entrou no mercado de antiguidades e foi obtido por Weige. Eles não tiveram escolha a não ser enviar pessoas para procurá-lo. Sem esperar pela pergunta de Klein, ele fez uma pausa antes de continuar. Vamos capturar os membros restantes que eles têm de acordo com as pistas. Bem, pode não acabar muito bem. Esses caras são tão bons em se esconder quanto os ratos nos esgotos. Mas, pelo menos, eles acreditariam que provavelmente obtivemos o caderno da família Antígono ou que obtivemos uma pista crítica. Nesse caso, desde que não seja algo extremamente crucial ou importante, eles abandonariam a operação. Essa é a filosofia de sobrevivência deles. E se o caderno for extremamente crucial e importante? Perguntou Klein preocupado. Dunn sorriu sem responder. Em vez disso, ele disse:
Sabemos muito pouco sobre a ordem secreta. Nosso sucesso desta vez é tudo graças à sua inteligência afiada. Esta contribuição é toda sua. Tendo em vista a possibilidade de perigos ocultos e como a percepção intensificada ajudaria a encontrar o caderno, você tem uma chance de escolher. Uma chance de escolher? Klein adivinhou algo vagamente quando sua respiração inconscientemente ficou pesada. Dunn enxugou o sorriso do rosto enquanto dizia com toda seriedade: você deseja se tornar um Beyonder? Você só pode escolher a sequência inicial de uma sequência incompleta. Claro, você pode desistir dessa chance e optar por acumular o mérito que conquistou. Então, tudo o que você precisa fazer é esperar até que haja espaço suficiente para você se tornar um Sleepless, que também é a primeira sequência completa que a deusa concedeu aos Nighthawks. De fato, Klein ficou encantado e não teve nenhuma emoção hesitante. Ele tomou a iniciativa de perguntar: então, qual das sequências 9S posso escolher? Tenho que ter informações detalhadas para decidir se desisto ou aceito, assim como escolher qual. Dunn se virou e parecia estar envolta no véu carmesim que brilhava sobre ele. Ele olhou nos olhos de Klein e disse lentamente: além dos Sleepless, a igreja tem 3 fórmulas de poções da sequência 9. Um deles é a Mystery Prayer, que também é o poder que o velho Neil controla. E, Rosane provavelmente mencionou isso para você. Ela nunca consegue segurar a língua. Clem sorriu sem jeito, sem saber o que responder. Felizmente, Dunn não se importou enquanto continuava. Nossa fórmula de poção Mystery Prayer e as sequências posteriores que não são diretamente encadeadas foram obtidas da ordem ascética de Moisés. Naquela época, dizia-se que eles ainda não haviam caído na corrupção. Eles persistiram em sua moral e preceitos, determinados em sua busca pelo conhecimento. Eles mantiveram seus segredos estritamente confidenciais. Qualquer um que entrasse na ordem seria impedido de falar por 5 anos depois de se tornar um Mystery Player. Eles aprenderiam a ficar em silêncio, para cultivar e aumentar seu foco. O lema da ordem ascética de Moisés: faça o que quiser, mas não cause danos, começou com eles. Os Mystery Players têm uma compreensão abrangente, mas rudimentar, de magia, bruxaria, astrologia e outros conhecimentos místicos. Eles também conhecem um bom número de rituais mágicos, mas podem facilmente sentir certas existências que se escondem entre a matéria. Portanto, eles devem ter cuidado e mostrar respeito aos seus poderes como Beyonder. Falta-nos uma grande porção desta sequência, fazendo com que seja uma cadeia incompleta. Por exemplo, sua sequência 8. Claro, talvez a Santa Catedral a tenha. Isso atende praticamente a todos os meus requisitos. Klein assentiu levemente, a ponto de ter vontade de escolher. Felizmente, ele ainda se lembrava de certas coisas. E os outros 2? O segundo tipo é chamado de colecionador de cadáveres. Um grande número de cultistas que adoram a morte no continente do sul a escolhem. Depois de consumir a poção, espíritos mortos pouco inteligentes os confundiriam como um de sua espécie e não os atacariam. Eles ganhariam resistência ao frio, decadência e corrosão das auras cadavéricas. Eles serão capazes de ver diretamente uma porção de espíritos malignos e ver as características e fraquezas de criaturas mortas-vivas, bem como obter certos aprimoramentos de atributos. Temos a sequência 8 e a sequência 7 que a segue. E, você provavelmente pode adivinhar a sequência 7. Espírito Médium. Isso foi escolhido por Dalin naquela época, descreveu Dunn em detalhes. O espírito médium parece misterioso e legal, mas o que eu mais quero é compreender o conhecimento do misticismo. Klein não interveio, tudo o que ele fez foi ouvir em silêncio. Dunn Smith olhou de soslaio para a lua carmesim e disse: só temos a sequência 9 do terceiro tipo. Se a Santa Catedral tem, não tenho certeza. Chama-se Vidente. Vidente. As pupilas de Klein se contraíram quando ele se lembrou do arrependimento que o imperador Roselle havia deixado em seu diário. Ele se arrependeu de não ter escolhido um aprendiz, bandido ou vidente.